Nós vamos falar hoje sobre o sistema de equação do primeiro grau. O que é o sistema de equação? Ele apresenta mais de uma incógnita. Então, todas as vezes que você tiver uma equação com duas letras, você tem que ter duas equações. 3 letras, 3 equações. Aqui nós temos o exemplo do sistema de equação do primeiro grau, sistema de equação do segundo grau, sistema de equação também do segundo grau e sistema com 3 equações. Tem 3 letras, eu preciso de 3 equações para poder para resolver essa situação. O grau do sistema de equação. Para definir o grau de um sistema de equação, verifica-se o grau da equação que compõe o sistema e adota-se o maior grau dessas equações. O processo para identificar o grau de uma equação pode ser descrito da seguinte maneira. Nas equações que possuem somente uma incógnita, o grau é determinado pelo maior valor que seus expoentes assumem. Nesse caso aqui, por que eu chamo que essa equação do segundo grau? Porque o expoente da letra, quando não tem nada, é 1. O maior expoente aqui da letra é 2. Tá? Tem uma letra com expoente, a gente observa isso. Essa é uma equação de segundo grau, ou seja, isso porque o maior expoente da incógnita x é 2. Aqui eu tenho uma equação com várias letras, né? O y. Aí, para classificar aqui o grau dessa equação, a gente vai olhar o maior expoente. Então, essa equação aqui é uma equação do quinto grau, por causa do maior expoente. Essa equação 10 menos 5z mais 3z, ela é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente da letra é 1. Todas as vezes que não aparecer nada é 1, então ela é do primeiro grau. Tá? Quando a equação possui mais de uma incógnita, pode-se expressar o grau em relação à equação como um todo. Para isso, deve-se avaliar o grau da equação do monômio da equação. Olha aqui, nesse caso aqui, eu tenho x ao cubo, y ao quadrado, 3x ao cubo. Para a gente classificar qual é o grau dela, nós vamos pegar o expoente 3 e o expoente 2 e somar. Então, nesse caso ali, o grau da equação é o quinto grau. Para avaliar o grau de cada monômio da equação, deve-se primeiro identificar o grau de cada uma das variáveis, neste caso, x e y. O grau de x nessa equação é igual a 3, porque 3 é maior que o valor do expoente x. O grau da variável nessa equação de y é igual a 2, porque o 2 é o maior valor do expoente. Agora, determina-se o grau do monômio. Que jeito que vai determinar? O que foi feito aqui? O grau do monômio x ao quadrado e y ao quadrado é 4, pois como as incógnitas x e y estão sendo multiplicadas, deve-se somar os expoentes. Foi o que eu falei na anterior, né? A gente soma os expoentes, que dá 4. Então, o grau do monômio menos 3yx é 2, por quê? Porque nós pegamos o expoente 1 do x e o expoente 1 do y e somamos, temos 2. Então, nesse caso, o grau do monômio é 2. O grau desse sistema é uma equação. Lembra que quando apareceu o exemplo, eu falei, ó, se aparecer x ao quadrado, eu tenho uma equação do segundo grau. Aqui, o maior expoente é 1, o maior expoente é 1. Então, eu tenho um sistema de equação onde eu tenho uma equação do segundo grau com uma equação do primeiro grau, tá? O sistema desse é o sistema de equação do segundo grau, pois a primeira equação tem grau 2 e a segunda grau 1. O grau do sistema é o maior grau entre as equações que o compõem. Então, quem sobressai nesse sistema aqui, o sistema que eu estou resolvendo é do primeiro grau. Como que eu sei? Todas as equações estão com expoente 1. Nesse caso aqui, o grau do sistema de equação, ele é 2. Por quê? Porque o maior expoente é 2, tá? A solução de um sistema de equação do primeiro grau é todo o conjunto ordenado que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações do sistema. A quantidade de elementos do conjunto
solução sempre é igual ao número de incógnitas no sistema. Por exemplo, se as incógnitas forem x e y, a solução do par ordenado será x1, y1, x2, y2, tá? Agora, se a gente tiver x, y, z, a solução para o sistema você vai ter 3 soluções. Sempre que aparecer 3 ou 3 valores, a gente vai sempre pensar que nós estamos trabalhando com volume, tá? Comprimento, largura e altura. Sempre que tiver 3 equações. Peraí. Parou mesmo. Aí, para. Método para resolver o sistema de equação. Nós temos aqui, para resolver o sistema de equação, 3 métodos. O primeiro deles é o método da substituição. O que nós fazemos nessa substituição? Classificamos a primeira e a segunda equação, tá? E aí aqui, eu queria que você tira o cabo aí. Deixa eu escrever a equação, peraí. X mais Y. Tirou. X menos Y igual a 1. Pode tirar. Como que a gente faz aqui para resolver esse sistema de equação? A gente vai classificar, pode tirar aí. A gente vai classificar, chamar isso aqui de primeira equação, aqui a segunda equação. No método da substituição, você separa as duas equações. Então, primeiro passo. Separa as equações. Separou. E aí a gente vai isolar uma letra. O que é isolar uma letra? Do lado de cada igual vai ficar apenas uma, tá? E aí nós vamos escolher deixar o x sozinho, repete o igual, quem estava de lá é o 3, aí eu busco esse y como se a gente estivesse resolvendo a equação do primeiro grau. Bom, o que eu faço com esse valor aqui? O x vale 3 menos y. Esse resultado aqui, esse isolamento, eu vou jogar na segunda equação. Por isso que fala substituição. Porque eu vou substituir o x por esse valor, ó. Onde tiver x, eu vou colocar 3 menos y igual a 1. Agora, nessa segunda equação aqui, a gente ficou só com uma letra. Aí tem como deixar ela sozinha, igual fazer uma equação. Então, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então dá 2y igual. Passa o 3 para lá. Souza Bastos, sétima. Então nós vamos deixar isolado, né, o y, e passar o 3 para lá. Ele passa com o sinal trocado, negativo 3. Menos 2y igual 3. Tira 1, fica menos 2. Todo número multiplicando a letra, né? Todo número está muito perto da letra e está multiplicando. Ele vai passar para o lado oposto, fazendo a divisão. A mesma regra da divisão é a mesma regra da multiplicação. Então, menos vezes menos mais. 2 dividido por 2 é 1. Então, o valor de y eu achei aqui. Achei o valor de y, falta achar o valor de x. Volta aqui e faz a segunda substituição. 3 menos 1. Então, o x do exercício é 2. Para conferirmos, nós vamos repetir aqui, ó, x mais y igual a 3. 2 mais 1 é 3. Verdade para a primeira equação. Para a segunda, x menos y é igual a 1. 3 menos 1 2 menos 1, 1. Então, verdade para a segunda. Então, a solução do sistema aqui, sempre nós vamos colocar entre parênteses, né? Entre chaves.
E como ele é um par ordenado, aparece o 2 e o 1. Então essa é a solução do sistema.